Bom dia, TV PT está no ar. Hoje, segunda-feira, 11 de maio, estamos aqui para falar sobre o governo Jair Bolsonaro e a política do conflito que ele vem aplicando no país e o quanto isso, enfim, pode ser prejudicial para todos. Bom, a gente sempre começa aqui dando inicialmente os números relacionados à pandemia. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, são 163.510 casos confirmados e 11.207 mortes causadas pelo coronavírus. No entanto, esses números são subnotificados, como já admite o Ministério da Saúde, governos estaduais e prefeituras. O número real de casos confirmados seria de aproximadamente 1 milhão de casos, um pouco mais do que isso. O número de mortes ele é maior do que esse 11 mil, mas não se sabe ao certo até onde chega. Bom, quem participa aqui comigo hoje é o advogado e consultor da Fundação Perseu Abramo, Antônio Carlos Carvalho, e Ana Gabriela Ferreira, que é advogada criminalista, mestra pela Universidade Federal da Bahia, professora de Direito Penal e Criminologia e integrante da Articulação Interamericana de Mulheres Negras nas Ciências Criminais. Bom, primeiro, bom dia a vocês dois, bom dia a quem nos assiste, e diante desses números que eu coloquei aqui, da gravidade que a pandemia, que a epidemia atinge no Brasil e o quanto é difícil de combatê-la, nós vimos no final de semana o presidente da República fazendo um passeio de jet ski como se não houvesse uma tragédia acontecendo no país. Ele parece, né, que sente zero responsabilidade pelo que está acontecendo, e continua forçando o seu discurso contra governadores, prefeitos, contra o isolamento social. Vou começar por você, Antônio Carlos. Como é que você vê esse comportamento do presidente da República, digamos, insensível e, por que não, irresponsável diante da tragédia brasileira? Bom, primeiramente, bom dia, Ana Gabriela, bom dia, Pedro, bom dia às espectadoras e os espectadores da TV PT. Mais uma vez, é uma honra estar aqui para conversar com vocês. Esse é o episódio do jet ski, que vai ser mais um dos episódios do Bolsonaro. Outro dia apareceram até um gráfico de tudo que ele falou, desde a gripezinha até o jet ski. Tem uma sequência de pérolas e de coisas que o Bolsonaro fez ao longo desse processo. E ele tem uma questão que eu acho que é muito importante a gente falar desde o começo. O Bolsonaro sempre teve uma relação de respeito à vida das pessoas, um tanto quanto duvidosa, né? Para ele, algumas vidas valem mais do que outras. E o que são morrer 10 mil pessoas? Ele não tem isso na cabeça dele. A sensação que a gente tem é que o Bolsonaro ele tem uma certa relativização do que é o direito à vida. Ele relativiza um pouco esse conceito. E principalmente acaba desrespeitando ele acha que o governo dele, cumprir o mandato dele, fazer a economia do país rodar é muito mais importante do que proteger a vida das pessoas. Não é que ele acha que é tão importante quando aparece no discurso dele. Mas a ideia do churrasco que ele cancelou porque ia pegar mal, que depois virou um passeio de jet ski, que foi os grandes feitos do presidente da República no final de semana, em que a gente atinge um número terrível de mais de 10 mil mortes no Brasil. Um número que deve piorar, um número que já é pior, porque a subnotificação, como o Pedro disse, é enorme, mostra que o presidente não tem tanto respeito à vida assim quanto deveria ter. E de certa forma, alguns valores se subvertem, ainda mais quando a gente começa a perceber o perfil das pessoas, né, que estão sendo mais atingidas. Hoje saiu uma matéria da CNN no podcast de manhã deles, em que eles estão fazendo uma longa matéria sobre a Brasilândia, que é uma região de São Paulo muito pobre e que concentra o maior número de casos da Covid-19 na cidade.
E as pessoas falando dos problemas de aglomeração, porque nas casas moram 6, 7, 8 pessoas que não têm condição de ficar dentro de casa e, portanto, elas saem para a rua, que muitas estão precisando trabalhar, ou seja, a vida está praticamente normal numa região como essa. E esse é o tipo de vida que a gente sabe que o presidente não tem, vamos dizer assim, não tem muito apreço, né? Exatamente. Ana Gabriela, bom dia. Eu gostaria de ouvir o seu relato, a sua perspectiva sobre esse comportamento, não dá nem para dizer errático, né? Assim, esse comportamento um pouco cruel do presidente da República. Bom dia, Pedro. Bom dia, Antônio. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo na TVPT e nos vendo. Eu quero fazer uma consideração aqui. Me parece que toda a perspectiva discursiva do que Bolsonaro faz não é à toa. Nós não podemos dizer que o comportamento dele seja errático, na minha opinião, porque ele constrói a imagem de descaso por determinadas vidas, e essa imagem de descaso construída, ela ressoa para determinadas camadas sociais, que são as mesmas que se organizaram, por exemplo, para visitar o Supremo e solicitar a volta das atividades normais. Não são as pessoas que estão sendo afetadas diretamente. Como o Antônio falou, existem grupos específicos que são os mais afetados pela situação que está se tornando caótica. Nós não temos medidas hoje que universalizem o acesso ao sistema de saúde de uma forma que integre também hospitais particulares, por exemplo. Nós temos leis que permitem isso, poderiam ser utilizados leitos de hospitais particulares, e isso desafogaria um pouco, ainda que não fosse suficiente, o sistema público de saúde, que não está dando conta. As pessoas que mais precisam desse sistema, as pessoas que mais precisam estar nas ruas, e as pessoas que têm índice de mortalidade muito maior, são as pessoas mais afetadas por essa política de descaso dele. O que ele quer demonstrar é para a classe que sustenta o governo dele que ele vai continuar agindo com descaso, porque o interesse dele sempre foi privilegiar o capital, nunca foi privilegiar a vida humana. Então é um discurso preparado, não me parece acaso. Fora que confunde as pessoas que estão menos conscientes da situação, pessoas que têm menos acesso à informação, para as quais o fato de haver um indivíduo na presidência da República agindo dessa forma deve significar, que aí, de novo, o peso do discurso, deve significar que as coisas não estão tão terríveis quanto se parece. E aí ele usa dos instrumentos que ele já usou desde a campanha, de notícias falsas e de minimizar os riscos de qualquer situação, por mais caótica que esteja. Então, eu queria fazer essa consideração aqui de início. Nós estamos lidando com uma pessoa que tem muita consciência discursiva. Não é um posicionamento errático, é um posicionamento calculado. Tá certo. Agora, uma coisa que me interessa muito é o seguinte: esse cálculo, enfim, ele vai sendo, vamos dizer, o discurso bolsonarista, por mais que tenha esse cálculo, ele vai sendo enquadrado e aparentemente um pouco exprimido pelo curso da epidemia. Porque antes, claro, a imprensa brasileira, no geral, tem memória curta, embora esteja tentando ressaltar as contradições e hipocrisias do Jair Bolsonaro, mas, por exemplo, o presidente já afirmou que aqui no Brasil faz calor, então não teremos problemas com o coronavírus. O estado que tem maior taxa de mortalidade é o Amazonas, onde é quente demais. Temos o Ceará também, onde faz muito calor. Independente, então, dele estar sendo enquadrado, exprimido, ele vai dobrando a aposta no risco. Ele vai colocando ideias mais radicais, que, evidentemente, essas ideias mais radicais e, por que não dizer, absurdas, porque vão contra o que diz a comunidade científica, vão contra o que diz a lógica, a razoabilidade, elas se disseminam na sociedade, geram conflitos. Inclusive, ele propõe, incentiva conflitos com prefeitos e governadores. Para onde isso encaminha o país?
Eu acho que essa é uma coisa, claro, não dá para a gente fazer um exercício de futurologia aqui, mas qual é o caminho que a gente está traçando aqui, Antônio? Acho que é importante a gente pensar, Bolsonaro, sob o ponto de vista da opinião pública, ele tem um primeiro ano de governo bom. A opinião pública aprovava o governo Bolsonaro. O discurso dele e o que ele vinha trazendo até então para o país, especialmente no ano passado, funcionou. Nós não podemos cair na cilada de achar que tudo é uma grande baderna, tudo é uma grande bagunça. Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, Bolsonaro aprovou muitas leis no ano passado, e é importante a gente lembrar que o primeiro ano dele funcionou dentro da estratégia dele. O que me parece que acontece no Brasil é que essa lógica do conflito enquanto ferramenta ideológica, ela sempre existiu. Todo mundo tem o tiozão do pavê que tem opiniões absolutamente absurdas. O que está acontecendo é que essas pessoas estão autorizadas pelo presidente da República a falar e a agir da forma que elas falam e agem. O que mudou, na minha opinião, é que este conflito enquanto ferramenta ideológica se transformou num organizador político do Brasil. E ele virou voto. E ele virou grupo de WhatsApp que faz militância. Ele virou pessoas que ficam o dia inteiro no Twitter e nas redes sociais militando a favor dessa ideia nefasta que se aproxima, sim, do fascismo. Na medida em que a gente abre uma live dizendo que o Bolsonaro desvaloriza vidas, e tem 30% da população brasileira que o apoia, dizendo que o governo é ótimo ou que o governo é bom, e esses 30% não abaixam. Desde o começo da crise do coronavírus, esses 30% não abaixaram. É muito importante a gente entender que, neste momento, o conflito é um organizador político. Ele mobiliza pessoas, ele mobiliza a militância bolsonarista. Tendo esta compreensão, entendendo desta forma, é que a gente passa a conseguir prever o que pode acontecer. O ruim e péssimo cresce, mas o ótimo e o bom não diminui. Então, esta franja da sociedade que está fora dos 30% do bolsonarismo, ela piora, o cenário dela piora para o Bolsonaro. E aí a gente entende o comportamento da imprensa, o comportamento de outros entes, a briga dos governadores e dos prefeitos, porque, evidentemente, há uma preocupação das outras pessoas, ao contrário do presidente da República, há uma preocupação de, pelo menos, parecer que elas estão atendendo a população como um todo. O presidente da República não tem nem um pouco de preocupação com relação a isso. Ele faz o discurso dele voltado para essa população, para essa camada da sociedade que é militante bolsonarista. E entender o que está para vir acontecer é que a Covid-19 ela representa uma grande crise no governo, e é a primeira grande crise do governo. Ela representa uma crise do governo porque, ao invés de brigar contra o discurso, ele está brigando contra a realidade. E no momento em que se entra em conflito com a realidade, a chance das pessoas entenderem o que está acontecendo, apesar do presidente da República falar outra coisa, é muito grande. E a gente entra num ciclo aí de desobediência. Quem está em isolamento social hoje, de certa forma, está desobedecendo o presidente da República, a verdade é essa. Quem consegue estar em isolamento social está desobedecendo o presidente da República. E, de certa forma, você tem um aumento da oposição, um aumento das pessoas que estão entendendo que não dá para o presidente agir dessa forma, não dá para o país ter um presidente que haja dessa forma. O que eu costumo dizer, Pedro, é que assim, o governo Bolsonaro, eu não consigo dizer se ele está perto ou se ele está longe de acabar, mas o bolsonarismo está longe de acabar, porque ele sim representa uma força política com a qual nós temos que saber analisar, saber falar para poder saber se opor a ela. Ana Gabriela. Bom, tem um ponto aqui que é o uso do conflito como ferramenta política, que eu acho que a gente precisa explorar de fato. Existem teorias, desde Maquiavel, em que se utiliza a ideia de que o republicanismo precisa do conflito para se sustentar, de que a possibilidade de falar sobre qualquer coisa e permitir o discurso, ainda que seja absurdo, é uma das formas de representação de que estamos numa sociedade republicana. Eu acho que a gente chegou a um extremo disso e a gente não observou uma lógica, que é a lógica simples de Popper, do seguinte:
se permitiu o abuso do discurso e o abuso de um surrealismo, e se permitiu isso de uma forma que o indivíduo que está na presidência chegou ao poder só com base, ele não fez uma campanha e ele não faz um governo com base em fatos. Ele se mantém no governo e se mantém com esses 30% que Antônio mencionou, só com base em distorções da realidade. E nós permitimos que isso avançasse. Eu tenho uma preocupação quanto a essa autorização para falar. Percebam, nós estamos sendo pautados por cada absurdo que esse indivíduo fala, e nós republicamos isso e tornamos isso ainda mais massivo. Isso me preocupa. Me preocupa porque nós podemos dizer assim, para gente que tem certo grau de formação no sentido de conhecimento universitário, de conhecimento de estudos formais de fato, de uma densidade política, por causa de uma imersão maior num contexto diferente, é possível perceber que ele está falando absurdos, mas a gente está numa bolha. E é por causa dessa visão de bolha que os absurdos que ele fala continuam mantendo ele com 30%. Os 30%, infelizmente, não são só da classe que está sendo beneficiada pelo discurso dele. Não tem 30% socialmente no Brasil de uma classe rica. Então, existem pessoas que são precarizadas, que estão vivenciando como alvos essa política dele e que continuam tendo acesso à informação, sendo pautado pela dinâmica bolsonarista, do surrealismo, dessa permissividade de falar e da republicação contínua do que vem sendo falado. Por nós, que somos da esquerda, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós não só demos autorização para que ele falasse com essa lógica distorcida do que é republicanismo, do que é permitir o conflito de ideias. Nós estamos sendo pautadas e pautados por cada coisa aloprada que esse indivíduo fala, e estamos dando vazão a isso. O republicano, ele não tem só uma máquina de fake news com bot trabalhando para ele. Nós da esquerda hoje estamos trabalhando para ele a cada vez que a gente republica o absurdo que ele fala, ao invés de pautar as nossas necessidades, de fazer a discussão sobre por que o auxílio não está saindo para as pessoas ficarem em casa, ter uma discussão mais ampla. Então, eu tenho essa preocupação. A lógica do conflito está nos pautando de uma maneira errada. A gente não está sabendo, e aqui eu falo, articular da forma mais precisa para lidar com esse novo formato político, com esse novo formato de bombardeio. Há quem fale em guerra híbrida, há quem fale em ameaça híbrida por causa do uso da internet como meio de manobrar, mas nós estamos sendo pautados por isso também. E não é possível que quem está de fora já tenha percebido, porque tem muita gente fora do contexto político que diz sobre isso, não com um nome específico, mas diz, poxa, só replicam notícias que ele fala, de cada absurdo que ele fala, e nós que estamos discutindo. É muito interessante os pontos aqui colocados, porque o Antônio falou que existe um viés fascista, que o bolsonarismo está longe de acabar, independente de o governo acabar ou não. E Ana Gabriela falou sobre vamos dizer, o quanto a esquerda está envolvida pela lógica bolsonarista. E aí eu vou aqui tentar lançar uma pergunta difícil, mas que, no fundo, é onde a gente chega, que é o seguinte: a linguagem da esquerda, de alguma maneira, ela dificilmente se comunica com o público, vamos dizer, com o público que ou acredita no bolsonarismo, ou está nas periferias, que está fora da bolha acadêmica, como a Ana Gabriela bem citou. Então, como é que é possível estabelecer, qual é a estratégia possível para que a gente possa mudar essa lógica do que está acontecendo? Porque a gente vê cada vez mais ganhar espaço esse discurso do absurdo e cada vez menos discursos e narrativas que proponham um caminho, vamos dizer, mais perto daquilo que prega a Constituição Federal, do coletivismo,
a gente cada vez menos vê esse tipo de narrativa tendo espaço junto da mídia, enfim. O que fazer, Antônio Carlos? Bom, primeiro, se eu tivesse essa resposta inteira, a gente estava bem mais tranquilo, né? Se alguém tivesse a resposta inteira, por favor, venha à TVPT. Mas o desafio está aí, vamos pensar. E fique aqui o dia inteiro para explicar para a gente como é que faz para resolver esse problema. Mas eu tenho algumas pistas, Pedro. A primeira dessas pistas é, todas as vezes no mundo que alguma força, e eu cito aqui 2 exemplos, a Espanha e os Estados Unidos, o Vox na Espanha e o Trump nos Estados Unidos, todas as vezes que apareceram forças políticas contundentes, no caso da Espanha não conseguiu ter um êxito eleitoral a ponto de governar a Espanha, mas no caso dos Estados Unidos teve, você tem o aparecimento de uma força oposta que dobre a aposta no discurso da esquerda. Você bem disse, as pessoas não nos escutam. Então, para que a gente está tentando falar com elas até agora? É isso que eu quero entender. Esta oposição de nota de repúdio vai chegar onde? Quando é que nós vamos ter coragem de começar a discutir temas como, por exemplo, dizer abertamente, com todas as letras, nós precisamos estatizar o sistema privado de saúde brasileiro para o combate ao coronavírus. Estatizar. Intervir nos hospitais privados, intervir nos planos de saúde, suspender o pagamento de plano de saúde no país inteiro, assumir esses profissionais e botar principalmente esses profissionais para fazerem teste, porque nós não temos nós não temos profissional de saúde para testar as pessoas nesse país. Não existe saída razoável para a crise da Covid-19 sem a gente ter uma estratégia de testagem em massa. O número de testes no Brasil é ridículo. Agora, isso é muito de esquerda. Isso não é cauteloso. Isso afeta a governabilidade. Afeta o diálogo. O diálogo com quem? A partir de quais perspectivas? Então, o que acontece na Espanha é o surgimento de uma nova aliança do PSOE com o Podemos, e a coisa se virou um outro movimento político que, inclusive, foi responsável por salvar, em grande medida, a Espanha do caos que ela poderia ter passado, porque as características demográficas da Espanha são muito similares às da Itália. E, no entanto, a Espanha passa pela crise de uma forma muito mais tranquila do que a Itália passou. Ainda com muita dificuldade, mas bem mais tranquila, bem menos caótica, bem menos trágica. Nós precisamos entender que existem possibilidades de forças políticas contundentes estabelecerem programas e agendas que dialoguem com as necessidades objetivas da população de uma maneira além. Precisa ir mais um pouquinho. Não é dizer que tem que só botar dinheiro no bolso das pessoas, é dizer o que tem que fazer com a saúde, é dizer o que tem que fazer com a educação, e nós precisamos dobrar a aposta. O PT tem isso. O PT não perdeu essa formulação. Os petistas pensam dessa forma, o presidente Lula pensa dessa forma. Se a imprensa não nos ouve, que a gente arrume outro jeito das pessoas nos ouvirem. Mas, principalmente, Pedro, que a gente pare de ser tão cauteloso nas coisas que a gente fala. Porque do lado de lá não vai vir cautela. Do lado de lá vai vir um assassinato, do lado de lá vai vir um silenciamento. Ele não tem uma lógica de convencimento, ele tem uma lógica de obediência. Ele tem 30% de pessoas, não que se convenceram do discurso dele, mas de pessoas que o obedecem, que o entendem hierarquicamente como um ser superior que comanda a nação. E nós precisamos continuar apostando no convencimento. Agora, o que é que a gente precisa dizer para convencer as pessoas? O que é que a gente precisa dizer para os milhares de pessoas da Brasilândia que não estão vivendo em isolamento social porque não podem? Porque não tem condição física, estrutural no bairro para viver em isolamento social. É disso que nós estamos falando. Obrigado. Ana Gabriela, por favor. Bom, Pedro, eu quero fazer uma consideração aqui. Nós, em tese, não temos conseguido dialogar, mas sem porém. As periferias estão organizadas. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas
A Maré está organizada, o Alemão está organizado, as periferias em Salvador estão organizadas, na medida do possível, de suas limitações, mas nós temos diversas articulações periféricas em comunidades de várias cidades que estão organizadas e fazendo o trabalho que os governos não têm chegado para fazer. Isso não é de agora. Então, talvez o que nos falte seja dialogar com essas organizações que já existem, porque são organizações coletivas que estão vivenciando a situação de uma forma muito mais densa e que fazem o que a proposta de esquerda, a proposta originária, que é o que a Antônia estava falando, que a gente não deveria ter medo de assumir como proposição da esquerda. Eu estou falando da esquerda porque nós estamos no Estado fascista. Eu acho que parte da esquerda ainda tem receio de falar até essa palavra também, né? Falar de fascismo ainda é como se nós estivéssemos para chegar, não, nós estamos no Estado fascista, houve um golpe que depois uma presidenta eleita, houve um aparelhamento do Estado para permitir mortes que hoje acontecem e que são toleradas, e não só toleradas, mas anunciadas como vitória, porque o discurso dele é esse, quando ele entra posando no jet ski depois de 11 mil mortes, por um indivíduo que está na presidência. Então, nós estamos no Estado fascista. Ele usou, inclusive, o slogan dos campos de concentração esses dias, não sei se vocês viram. Pelo amor de Deus, não tem uma... O trabalho nos libertará. Exatamente. E nós temos aqui uma organização periférica, nós não temos ainda uma organização das bases de esquerda, que são, para mim, essas pessoas, com o pessoal da militância universitária, que são as pessoas que estão nos partidos dialogando de uma forma que parece que está apartada. Mas existem mobilizações. Se existem mobilizações, está nos faltando é fazer essa unificação. E, de fato, eu concordo que dobrar a aposta é mais... Na verdade, já passou do tempo da gente dobrar a aposta, né? O que é que a gente tem para perder mais? Eu ainda acho que há pessoas que estão no discurso, estão presas no discurso de que ainda vai ser possível dar um jeito. Nós não sabemos se vamos ter eleição esse ano. As pessoas não estão dialogando com essa realidade. Por dois fatores específicos. O primeiro fator, nós não temos como saber se vai ter eleição por causa do louco transtornado que está na chefia de governo. E nós não sabemos se vamos ter eleição, porque como é que se pode permitir uma eleição democrática numa situação de pandemia? Já passou da hora de unificar a pauta e me parece que a palavra seria radicalizar um pouco as atuações. Estatizar é possível, sim. Eu anotei aqui, tem duas leis, a 8.080 de 90 e a 13.973 desse ano, que permitem a utilização de recursos privados para fins de contenção da pandemia. As proposições disso estão sendo feitas? Não. Os governos estaduais estão trabalhando com coalizões, assim como prefeituras. Salvador, por exemplo, tem um governo que é um governo do DEM, mas o governo do DEM e o governo do PT, do Estado, que apesar de ter críticas, é um governo que se diz de esquerda, eles estão vinculados numa mesma ideia. A coalizão do Nordeste, o consórcio do Nordeste, está trabalhando à parte. Estados do Sul, eu vi um governador do PSDB chamar uma repórter de ignorante esses dias, por causa da disputa dela sobre necessidade de voltar ao trabalho. Nós temos meios para fazer isso. E se parte da direita já percebeu que é preciso baixar a crista e trabalhar para conter, ou pelo menos passar o discurso de contenção, por que a gente, que poderia chegar nas bases agora, esse é um momento propício, porque é um momento de fragilização desse governo por causa da realidade, por que a gente não chegou ainda nos lugares onde precisa chegar e que já estão articulados, que precisam de mais um apoio? Por que a gente não radicalizou nos nossos modos possíveis, mas também por que a gente não chegou para dialogar com eles, que já estão trabalhando na base do impossível mesmo. Eles estão fazendo o que a esquerda deveria ter feito e não faz. São pessoas que estão trabalhando para a esquerda sem estarem vinculadas à militância formal. São essas pessoas que precisam estar com a gente, que vão formular novas possibilidades de governo, que vão formular novas possibilidades de atuação nossa. Tem 70% em disputa, gente. Os 30% a gente precisa deixar para lá, de fato, porque vão ser convencidos ou precisam ser tratorados.
Me perdoem a palavra, mas não tem como dialogar com fascismo. A gente perdeu muito tempo tentando dialogar com fascismo, não existe isso. Certo, acho que é isso mesmo. Não dá para dialogar com o fascismo. Agora, uma questão importante, que aí a gente entra um pouco mais para uma análise talvez um pouco jurídica, o que pode ser feito com relação a esses que participam de manifestações antidemocráticas? Por exemplo, agora tem os 300 do Brasil, né? Eu acho que acho que a profundidade da direita é tanto que eles se baseiam no filme dos 300 para iniciar um movimento político. Mas alguma medida pode ser tomada para impedir ou para penalizar movimentos que sejam incentivadores da quebra da Constituição, Antônio? Se a gente tivesse um judiciário que funcionasse, sim. A grande questão é que o judiciário, parte dele, muito importante, a parte dele das togas bonitas de Brasília, legitimou esse processo político, naturalizou esse processo político. E hoje eles estão numa cilada que é muito difícil deles escaparem disso, que em certa medida, em grande medida, eles são responsáveis por terem criado. Você tem instrumentos que, de fato, não pode deixar acontecer uma manifestação que fale em AI-5. O AI-5 é uma vergonha nacional. O AI-5 é uma vergonha histórica. O AI-5 é mais um dos milhares de assuntos mal resolvidos que a história do Brasil tem. Mas Antônio, se me permite só um complemento, a gente teve esses dias aí a frase do ministro do STF, Gilmar Mendes: o lavajatismo pariu o bolsonarismo. Exatamente. Mas o Gilmar ele mudou de ideia, ele tem tido uns posicionamentos interessantes, mas ele também tem as questões dele, né? Vamos lembrar que foi ele que deu a liminar para suspender a nomeação do Lula lá atrás. Evidentemente. Só isso já é o suficiente para carimbar o papel que ele cumpriu nessa história toda. É que eles achavam que eles iam conseguir dar um golpe, abrir a porta do inferno e iam controlar quais eram os demônios que iam entrar. Ou não. Mas a questão 14 e 16 foi a abertura da porta do inferno. O primeiro demônio que passou foi o Bolsonaro. E é disso que nós estamos falando. Então, assim, esta a discussão do funcionamento das instituições para impedir a manifestação, Pedro, ela é a ponta do problema. Ela é o final do problema. A gente faz muita reverberação dessas manifestações. Toda vez que aparece foto aérea da história, que tem lá, você vê lá que não é grande, não tem muita gente, e a gente fica todo santo final de semana, você pode pegar aí, há mais de 2 meses isso está acontecendo, todo santo final de semana a gente repercute alguma besteira monumental do Bolsonaro. Ou foi no ato de apoio ao AI-5, tá com suspeita de coronavírus e desceu para cumprimentar o povo, foi no hospital de campanha em Goiânia, aliás, o hospital de campanha que não está nem funcionando. Esse final de semana foi andar de jet ski. Todo santo final de semana ele faz alguma coisa para chamar o debate para ele, para chamar a discussão para ele. A gente faz o quê? Cai que nem um patinho e fica, que absurdo, que absurdo. Mídias nossas, importantes, com grande audiência, passam um final de semana repercutindo a porcaria do vídeo do presidente cumprimentando meia dúzia de playboy num barco. Que sentido isso existe, gente? Enquanto a gente tinha que estar martelando 10 mil mortes, olha o que está acontecendo com o país. Então, eu acho, Pedro, que essas pessoas continuam fazendo isso porque funciona, porque dá audiência. E são poucas pessoas que estão fazendo isso. Não são muitas. Outro dia, uma turma de corintianos lá da Gaviões da Fiel acabaram com uma manifestação na Avenida Paulista. Só de ter ido lá, não aconteceu confronto, não aconteceu nada, eles só foram. Pô, vamos lá então, ué. Vocês querem fazer manifestação, nós estamos aqui. Ponto. Os caras sumiram. Eles não são tão grandes assim para fazer uma coisa desse tamanho. Agora, nós precisamos parar de falar sobre eles.
Especialmente, gente, prestem atenção nisso, por favor, pode contar no relógio. Final de semana que vem outra besteira do Bolsonaro. Ele faz isso todo santo final de semana. Podem contar com isso. Esse final de semana foi o jet ski, era para ter sido o churrasco, mas foi o jet ski. É disso que a gente está falando. Eu diria até que hoje mesmo deve vir uma outra besteira do Bolsonaro. Ana Gabriela, por favor. Concordo integralmente com o que o Antônio falou. É isso. Eu comecei falando sobre isso, né? Nós estamos sendo pautadas e pautados por um discurso que é um discurso muito consciente de distração. E aí eu li numa página esses dias, que parece que está despertando, sobre como nós estamos caindo na mesma forma de manipulação discursiva que o nazismo utilizava, que é uma lógica de distração e manipulação continuadas que conseguiu distrair a oposição ao regime nazifascista. Só que a gente tem internet, né? A internet está multiplicando esse potencial e a internet chega nessas pessoas, Pedro, que você mencionou, que não são alcançadas pelo discurso universitário. E quando a internet chega, ela chega com a tradução do que é feito, que é uma tradução simples. Percebam, o discurso utilizado por esse indivíduo é um discurso simples, ele não usa termos difíceis, ele faz remissão a coisas bíblicas. Ele quer chegar em lugares onde a gente não está chegando, e ele não só quer chegar, ele consegue distrair a esquerda de uma forma tamanha que nós estamos replicando a informação para ele. Então, essa informação chega em todos os lugares. Ele vira notícia e até as redes que, em tese, não trabalham a favor dele, replicam a notícia dele, chegam aos lugares com um entendimento simples, um entendimento básico. Não é tão grave, não está acontecendo nada de tão grave. É isso que ele quer passar. E é isso que ele está conseguindo passar. Ainda que seja falso, é a sensação que ele consegue e que ele tem a nossa permissão para passar para as pessoas. A gente precisa modificar a nossa pauta. E não é possível, gente. Isso me incomoda gigantemente. Tem 2 anos que nós estamos batendo na mesma tecla. Não é possível que nós estejamos sendo pautadas e pautados por essa lógica de desinformação e com o uso da internet, multiplicando a lógica da desinformação, porque são pessoas que trabalham na política, pessoas que têm um acesso, uma dimensão de páginas, de sistemas de informação gigantescos que ficam replicando, reproduzindo esse discurso. As pessoas que estão passando fome hoje precisam de um discurso que chegue nelas. As pessoas que têm que sair para trabalhar, precisam sair para trabalhar, e aqui eu acho que está todo mundo, até do que se considerava classe média, numa situação de tensão muito grande, e isso não está sendo computado nas nossas pautas hoje. E nós precisamos computar. Existem pessoas com extrema dificuldade, que precisavam ter acesso ao auxílio e não estão conseguindo. Existem pessoas que caíram, que finalmente chegou a essas pessoas a consciência, ainda que seja pela via dolorosa da economia, de que elas não eram ricas, por exemplo, a classe médica hoje está vulnerada. Finalmente. Né? Finalmente eles vão perceber, eu acredito, que eles não são ricos, que eles são trabalhadores e trabalhadoras. E aí é um momento da gente dialogar com essa classe também? Mas o que a gente faz? Replica a notícia de Bolsonaro. Replica a notícia do jet ski, do churrasco. Ontem de madrugada, o que eu vi foi que ele estava dando tiro de espingarda para saber o sexo. A gente precisa fazer disso? Não, a gente precisa pautar, gente. Tem muita gente morrendo. Tem uma classe médica que finalmente está sendo atingida e que era a base desse cara, que pode se converter. Finalmente dá para perceber, dá para a gente trabalhar com essas pessoas, dá para a gente trabalhar também com as pessoas que estão precisando da consciência das nossas políticas, porque as pessoas não estão sabendo o que é que a esquerda está fazendo no meio desse contexto. Estão sabendo o que o nazista está fazendo, mas o que a esquerda está fazendo não está chegando. A gente precisa discutir isso. Para ter uma ideia, eu estou pegando o número aqui de agora, de uma dessas análises de monitoramento de Twitter, especificamente Twitter. Bolsonaro está com perto de 325 mil menções, das quais 45% são negativas.
uma parte neutra e quase 50% positivo. Vamos colocar que o neutro e o negativo seja bom. São 150 mil menções negativas que o Bolsonaro tem no Twitter. O presidente Lula tem 33 mil menções nesse momento no Twitter, entre positivas e negativas. E 5 vezes mais volume de informação falando mal do Bolsonaro do que falando do Lula, do que falando do PT. Isso é um exemplo. Evidentemente que o Bolsonaro é presidente e ele vai ter mais repercussão, isso não tem dúvida disso. Mas isso é um exemplo porque no momento em que a gente ajuda a falar mal, é isso. A gente fala, as pessoas estão entendendo. Os 70% estão entendendo. Não, esse cara não dá. Só que na hora que a gente não apresenta mais nada, ou que as pessoas não escutam, porque tem uma dinâmica de autoridade, tem uma dinâmica do que foi o complexo resultado da crise política e do golpe sobre a opinião pública com relação especificamente ao PT, isso é uma discussão importante, que não é muito o tema do que nós estamos falando, mas é importante lembrar disso, da existência disso. Mas no momento em que a gente não apresenta uma solução e que a nossa militância, a nossa base, quem está de acordo com aquilo que a gente está pensando, gasta muito mais tempo falando mal do Bolsonaro, as pessoas olham para o cardápio que está disponível. E aí aparece a direita cheirosa, aparece o Luciano Huck, aparece o Dória, aparece o Bruno Covas, porque as pessoas vão olhar, não, tá bom, tá ruim isso aqui, então vamos olhar o cardápio aqui. Aí liga a televisão tá lá, o Dória, o presidente, tal. Opa, então peraí que esse cara talvez seja interessante. Quando a gente não mostra o prato que a gente quer servir, a gente fica falando mal do restaurante dos outros e não mostra o prato que a gente quer servir, a situação fica muito mais difícil, porque o cardápio se abre, se expande. E todo mundo passa a olhar o cardápio como um todo. Nós acabamos, Pedro, saímos um pouco da coisa do que pode ser feito juridicamente. Mas a verdade é que a gente precisa olhar para isso como um todo, porque o problema do Brasil não é jurídico, nunca foi. Eu queria fazer uma adenda exatamente tocando nesse ponto. Você perguntou sobre haver ou não instrumentos legais para conter essas mobilizações, como esses 300 e o que for. Sim, a Lei de Segurança Nacional tem inúmeros dispositivos que podiam ser invocados e utilizados, mas como a Antônia apontou, nós temos um Supremo que aparelhou o bolsonarismo. E esses dias eu achei engraçado, porque eu já concordei nessa quarentena, eu já tive que concordar com o Toffoli, eu já tive que concordar com o Gilmar Mendes mais de uma vez, eu nunca vou perdoar o bolsonarismo por isso. Inclusive, eu não só concordei, como eu fiz, meu Deus, o cara realmente entende muito direito público. Eu sempre tive minhas ressalvas, mas ele é um cara que tem muita noção de direito público. Gilmar Mendes tem muita consciência de direito público. E depois eu concordei com Barroso, que só acerta em 2 temas. Um tema é a questão do aborto, e o outro tema é que essa semana ele disse que nós precisamos controlar. Eu concordei com o Alexandre de Moraes, gente. Por que eu concordei com eles? Porque eles aparelharam um sistema que agora eles não estão dispostos a gerenciar, né? Não estão dispostos, não. Eles não têm poder para gerenciar. Eles criaram um monstro que exacerba qualquer possibilidade de poder que o Supremo tivesse. Um Supremo constantemente ameaçado e, como disse o presidente Lula, acovardado já há muito tempo. Nós não temos meios jurídicos de contornar isso, porque quem deveria garantir o contorno jurídico e a manutenção das instituições de uma forma saudável foi quem permitiu que essas instituições perdessem o controle. Mais ainda, a gente tem uma disputa que precisa ser feita no campo político, porque se a gente permite que se resolva no campo jurídico, nós vamos permitir que daqui a um governo, daqui a uma mudança de composição do Supremo, e o Supremo vai mudar de novo agora, vai sair alguém que eu nunca imaginei que fosse ser a pessoa que eu ia considerar mais centrada, que é o Celso de Mello hoje, mas ele vai sair. Ele chamou o debate sobre o impeachment, ele pautou, ele está lançando as últimas cartas dele para tentar trazer alguma segurança, e ele tem sido, de fato, alguém muito consciente do funcionamento jurídico do Supremo, assim como o Marco Aurélio, que essa semana pediu que as decisões políticas
as decisões sobre interferências políticas fossem só tratadas no âmbito do pleno, não no âmbito de decisão monocrática. Isso é muito acertado, porque se entra alguém com a vertente bolsonarista na vaga de Celso, e essa pessoa passa a ter poder de decidir sobre questões políticas, aí sim, qualquer possibilidade de contenção já era. Nós já estamos numa era de descontrole, não pode ser resolvido no contexto jurídico, porque foi o contexto jurídico que possibilitou isso. E eu comecei dizendo que eu tive que concordar com pessoas com as quais eu jamais concordaria na CNTP, né, nas condições normais de temperatura e pressão do mundo, porque eles já tomaram consciência disso. Eles que permitiram essa situação já tomaram consciência de que não dá mais para contar com o judiciário para resolver, porque senão eles estão abrindo portas para o descontrole absoluto. É na esfera política. E aí eu quero trazer a pauta para uma questão. Alcolumbre e Maia estão omissos, mas se apresentam num contexto de discussão às vezes. A gente precisa entender o que é que esse pseudo-centrão está fazendo, a quem é que esse pseudo-centrão está se alinhando, que para mim não é difícil de perceber, né? Surge Dória, Luciano Huck e quem mais for dentro da direita como alternativa viável para esse centro, que não é centro, sempre foi direitista. Para mim, a única coisa que está acontecendo é que eles estão esperando essa outra pessoa. E, para mim, pior ainda, que com a saída de Moro do Ministério da Justiça, eu acho que nossa preocupação principal deveria ser conter o que esse outro monstro vai criar a partir de agora. Não porque ele, isoladamente, seja alguém perspicaz, mas porque ele tem um poder de convencimento das pessoas que não estão tão conscientes do que ele fez, que é um poder de convencimento que disputa com o bolsonarismo diretamente. Porque ele é uma face do bolsonarismo, só que uma face mais tratada. A disputa não pode ser feita no campo jurídico, infelizmente, Pedro. A gente não tem como conter isso no campo jurídico. Nem pode. Porque se a gente tentar conter isso no campo jurídico, a partir de agora, a gente vai municiando um monstro que mais para frente vai se voltar contra nós. O mundo jurídico não é um mundo que exista sem a dimensão de classe. Ele existe para sustentar a dimensão de classe. Então, a gente não pode lidar com ele como se ele fosse a solução. Muito obrigado, Ana Gabriela. Bom, a gente tem aqui o nosso próximo tema, ele está linkado com o que a Ana Gabriela já falou, com relação a esse inquérito que corre no STF sobre as acusações que o Moro fez contra o Bolsonaro, que, inclusive, neste momento, o Maurício Valeixo, ex-diretor-geral da PF, está depondo na Polícia Federal. E a gente deve ter essa semana o depoimento de 3 ministros e mais o Alexandre Ramagem e alguma outra pessoa ligada ao Ramagem, que eu esqueci agora quem é, peço desculpa. Mas independente. Além disso, tem o inquérito das fake news, que também está no STF, a CPMI das fake news, uma série de pedidos de impeachment. O que a gente pode dizer, o que isso pode acarretar para o Jair Bolsonaro? Porque, claro, ele vai continuar diante desses processos, distorcendo a realidade, dizendo que é uma perseguição política e coisa e tal, mas isso pode, de fato, chegar a algum lugar, Antônio? Eu acho que, entendendo essa dinâmica do movimento do Supremo, do movimento que o Supremo tem feito, o fato do Celso de Mello ser o relator desse caso especificamente da denúncia da PGR envolvendo o depoimento do Moro. Os crimes que a PGR pede para apurar são falsidade ideológica, coação em processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva, denunciação caluniosa e crime contra a honra. 8. Provavelmente todos cometidos. Muito provavelmente todos cometidos. Se investigar um pouquinho, vai chegar. A gente sabe que existem preocupações outras que envolvem a Polícia Federal.
A gente sabe que... Eu fiquei pensando o que aconteceria com o Donald Trump se ele resolvesse intervir no FBI. Se ele resolvesse falar para o FBI que o FBI tem que prestar conta para ele das coisas que o FBI está fazendo. Sendo que tem a CIA. E a gente age com naturalidade com relação a isso, sabe? As pessoas... Não, porque veja bem, o presidente, tal, aí ele vai, nomeia o Ramagem, o Supremo barra a nomeação do Ramagem, ele coloca outro no lugar, e aí a AGU vai e pede para o Supremo reconsiderar. O Supremo falou, mas você já nomeou outro. Por que você quer que eu reconsidere a questão da nomeação do Ramagem? Esses depoimentos dessa semana, Pedro, eles são muito mais midiáticos. Tem Carla Zambelli essa semana, para explicar o que ela estava fazendo, oferecendo cadeira no STF para o Moro. Tem várias coisas que a gente precisa ver aí o que vai acontecer essa semana. Mas o mais importante que a gente precisa entender nesse momento é que a pressão política, o ambiente político nacional é fundamental para o STF tomar decisões que sejam um pouquinho mais consistentes sob o ponto de vista político e, ao mesmo tempo, juridicamente sustentada. E essa consistência política ela vai vir da pressão que se efetivar. E aí eu quero concordar totalmente com a Ana Gabriela. O que é o Maia e o Alcolumbre nessa história? Eles se esconderam, eles estão absolutamente omissos. Tem lá os pedidos todos do impeachment que estão colocados lá, 20 e tantos pedidos, eu nem sei porque eu já perdi a conta. Processa um deles só, deixa só um deles rolar uns diazinhos. Porque isso aperta o presidente. E esses movimentos que vão apertando o presidente são movimentos de um ajuste político que não é o necessário, ele é o possível de ser feito nesse momento. A gente sabe da questão dos filhos dele, a gente sabe que são os filhos dele a grande questão dessa história. Ele começa a falar dos filhos dele sem ser perguntado. Ah, porque você quis intervir na Polícia Federal? Não, eu não quis intervir na Polícia Federal e os meus filhos não têm nenhuma investigação na Polícia Federal. E quem é que falou dos seus filhos, querido? Ele faz isso reiteradas vezes. É um ato falho em cadeia nacional de rádio e televisão. Ninguém está vendo isso. Aquela outra vez que ele deu um ataque de pelanca absurdo, ficou dando tapa na mesa lá, vocês não vão descansar enquanto vocês não verem o filho meu preso. Quem é que está falando dos seus filhos, querido? Ele sabe onde está o calcanhar de Aquiles dele. Ele sabe, todo mundo sabe, isso está claro, isso está nacionalmente claro. Então é apertar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para pelo menos ele parar. Eu já brinquei várias vezes sobre isso. Faz o seguinte, fecha o palácio. Dá lockdown no Palácio da Alvorada. Fica uns dias sem governar o país, que a gente se vira aqui. A gente dá um jeito. Porque pelo menos se a gente travar o governo e se o governo ficar imobilizado, a gente consegue fazer alguma coisa, a gente consegue melhorar um pouco a opinião pública. Obrigado, Antônio. Ana Gabriela, você já falou um pouco sobre esse tema, falando mais sobre a questão de medidas jurídicas para conter o movimento fascista, mas com relação ao inquérito em si, você vê possibilidade de algum desfecho, alguma responsabilização para o Jair Bolsonaro diante dessas atitudes irresponsáveis, desse projeto de desproteção social? Pedro, em termos jurídicos, existe muita base, tem muito substrato para que ele seja processado, punido, inclusive tem base para ele ser preso, né? E aqui eu não sou defensora da prisão como resolução de qualquer coisa, não, salvo exceções raríssimas, mas ele, no contexto de cometimento de crimes, ele consegue fazer ele gabarita os crimes previstos na lei de responsabilidade, ele atua de uma forma irresponsável, não só contra crimes de responsabilidade, mas também contra crimes comuns, e, juridicamente falando, tem fundamentos que conseguiriam ser suficientes para que ele fosse preso, processado e preso. A questão é que nós não estamos no momento de segurança jurídica, portanto, nós não estamos no momento em que seja possível contar com a resolução disso. E o que o Tony falou sobre o Celso, olha, para mim, Celso de Mello teve uma das atitudes mais acertadas que o Supremo pôde
ter nos últimos 3 anos. E aí, de novo, eu vou dizer, eu nunca imaginei na vida que eu iria acreditar em Celso de Mello como o ministro mais consciente da função do Supremo Tribunal Federal, mas ele tem sido, não é de agora. E essa minha percepção é uma percepção que, ao mesmo tempo que atenua, porque está com ele a missão de puxar, e ele já chamou o Maia para o jogo, já chamou o Maia para a responsabilidade dele. Eu acho que são mais de 30 pedidos de inquérito, ou de impeachment, gente. São mais de 30. Daria para ter. Tem substrato, tem fundamentação para quase todos eles. Mas o que vai acontecer, na minha visão? Esse inquérito vai formular mais distrações. Vocês realmente acham que Zambelli, participando, sendo ouvida, não vai criar mais um absurdo, não vai dizer mais um absurdo, isso vai virar pauta por um mês, o número de mortes aumenta, ele continua aparecendo e fazendo pouco caso. Tem uma entrevista do Christian Dunker, que é psicanalista, ele disse que as confissões de Bolsonaro são atos que, do ponto de vista da psicanálise, são evidentes atos de assumir publicamente. O fato de ele mencionar sempre determinados casos e determinadas circunstâncias denota que ele está, de fato, assumindo publicamente que cometeu crimes e que seus filhos cometeram crimes muito graves. E as pessoas não estão lidando com isso porque existe um choque de realidade comum. Aí ele invoca uma lógica freudiana, né, de dizer que as pessoas entram num mecanismo de negação e quando tem suporte de alguém, uma figura de autoridade, esse mecanismo de negação tende a se ampliar. E depois disso as pessoas entram em choque. Me parece que é o que está acontecendo, inclusive com nós da esquerda. Esse choque, esse mecanismo de negação da dimensão disso, ainda tem feito a gente acreditar em instituições. E eu sinto muito, você me perguntou o que é que eu acho que vai acontecer do ponto de vista do inquérito. Juridicamente, não tem como um ministro só, que é Celso de Mello, estar pautando sem a sustentação política, e isso dá em qualquer coisa. Do ponto de vista do pragmatismo, ele deveria ser preso. Do ponto de vista prático, institucionalmente, o Supremo não vai conseguir levar isso adiante, porque não é missão do Supremo levar isso adiante. Nós temos um Procurador-Geral da República, que apesar de ter pautado o inquérito, ele foi nomeado pelo presidente, nós temos uma Polícia Federal gerenciada pelo presidente, nós temos uma AGU e uma DPU, eu não sei se vocês perceberam, mas a DPU, que é uma instituição que vinha se destacando dentro das esferas de atuação jurídica, como uma instituição pró-coletividade, a DPU hoje está aparelhada, não consegue fazer uma ação sem passar pelo chefe da DPU, que é vinculado a Bolsonaro. Ele emitiu uma portaria dizendo que não pode mais ter ação sem passar pela validação dele. Então, nós estamos engessados do ponto de vista jurídico. Institucionalmente, nós estamos em um aparelhamento que precisa de mobilização política. Está faltando articulação política. O inquérito por si só não vai resolver nada. Vamos aguardar para ver, já que a gente tem ainda o problema de ter uma pandemia e as pessoas não poderem sair de casa para protestar. E dificulta muito, e panelaço na janela não é suficiente para gerar pressão política, nós já podemos perceber. Infelizmente, a gente vai chegando ao final do programa. Você que nos acompanha aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e de apertar no sininho lá, para você poder saber, ser notificado de quando a gente tiver transmissão ao vivo, mas só lembrando, os horários são sempre 11 da manhã, 7 horas da noite. Agora eu vou passar para as considerações finais do Antônio e da Ana, e depois a gente termina. Antônio, por favor. O PT é um partido que tem uma história muito bonita e tem coisas que são muito emblemáticas. E eu, na minha modesta opinião, a coisa mais bonita que o PT fez na sua história foi o Sem Medo de Ser Feliz, de 1989. Nós vivemos um momento muito difícil da nossa história.
A gente continua brincando com o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, mas a cada dia, a cada ano que passa, dessa distopia que se iniciou no Brasil em junho de 2013 e não acaba, cada vez a gente entende que o processo institucional, que as instituições desse país, que o judiciário não serão as nossas tábuas de salvação. O que é que a gente tem para nos salvar? Quais são os sonhos que a gente constrói para o país, para nós? E qual é a coragem que a gente tem de assumir esses sonhos? De assumir essa história? E eu volto a 1989 com Sem Medo de Ser Feliz. Porque a gente precisa começar a olhar para uma ideia de que a gente precisa discutir com as pessoas o sonho delas. De como é que a gente faz para olhar o mundo que está claramente falido, de um sistema produtivo que está claramente falido. As pessoas passaram os últimos 40 anos, os últimos 50 anos criando tecnologias e meio de aproximar, de aglomerar, de criar mais volume, de criar mais massa e, de repente, a gente é obrigado a se isolar. Em que medida nós estamos acertando a mão naquilo que a gente imagina como ideal para o mundo? É o modelo de renda e consumo ideal mesmo para a sociedade? Nós precisamos consumir tanto animal, tanta carne como a gente consome? Nós precisamos de tanto petróleo assim? Acho que a gente precisa, enquanto brasileiro, entender as nossas razões de ser. Que por mais difíceis que elas pareçam, sob o ponto de vista da formação do pensamento do povo, sobre a formação do pensamento brasileiro, a gente precisa olhar quais são as razões de ser, de onde a gente veio, quem é que nos ancestraliza, quem é que nos traz até aqui. Porque eu acho que um pouco das respostas, que as angústias que a gente tem nesse momento, Pedro, que às vezes a gente fica, não tem resposta, o judiciário não é resposta, os inquéritos não são resposta, isso é horrível de responder. Eu fico imaginando, nós estamos com uma audiência legal, que se manteve ao longo do programa inteiro, eu fiquei aqui vendo durante a live a nossa audiência. É chato para as pessoas, duas pessoas falando, não tem resposta, não é, a instituição não é a resposta. O que é a resposta? O que é a resposta é a gente não ter medo de ser feliz. É a resposta que a gente já deu para o país em 1989, há mais de 30 anos atrás. Nós sabemos o que é, a gente sabe onde está, a gente só precisa dizer, a gente só precisa saber dizer. Sugiro que a TVPT faça uma live com Krenak, com gente que está discutindo sonho, com gente que está discutindo utopia, porque nós precisamos começar a nos aliviar de que o que a gente precisa de resposta não está lá fora, está aqui dentro, está no que a gente faz, está na soma das nossas ações. Da mesma forma que não se salva da pandemia sozinho, não se muda o mundo sozinho. E nós precisamos aprender a voltar a sonhar. Eu fico por aqui e agradecendo demais essa oportunidade. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gabi. Obrigado a todo mundo que nos assistiu e dizer que nós seguimos firme. Nós não estamos esmorecendo, não. O fato da gente dizer para você que nem tudo vai dar certo não significa que a gente está apostando que vai tudo dar errado, porque a gente ainda tem o sonho de construir um mundo melhor sempre. Não tenham dúvida disso. Antônio, muito obrigado. Sempre um prazer. Ana Gabriela, por favor. Bom, eu acredito que quando a gente fala de voltar a sonhar, isso pode parecer um pouco utópico para quem está ouvindo, especialmente porque tem duas pessoas que têm formação jurídica e dizem, olha, não tem resolução na via jurídica, vamos voltar a sonhar. Mas me parece que não é disso que o Tony está falando. Existem pessoas articuladas, eu preciso voltar a dizer isso, existem articulações em cada comunidade periférica do Brasil hoje, que são articulações que têm viabilizado a continuidade da vida das pessoas, que têm, se não conseguido erradicar o problema, e aí, Pedro, você falou, infelizmente a gente não pode ir para a rua, tem muita gente que está na rua, mas trabalhando, se a gente conseguir dialogar com essas pessoas que estão na rua hoje, só que tentando auxiliar o que ela já vem fazendo, que é manejar a circunstância do impossível, talvez a gente consiga ter uma resolutividade muito maior no campo de vista político, porque política não é esfera para ser resolvida no campo legal.
política precisa se resolver no dia a dia, na atuação do dia a dia. É isso que eu acho que o Tony quer dizer quando ele diz que a gente precisa voltar a sonhar. A gente precisa voltar a ter projeto de execução política. A gente precisa voltar a ter projeto de diálogo com o que as pessoas estão precisando. E quem são essas pessoas? A gente está falando de coletividade, de rediscutir os desejos da coletividade. Nós passamos, e eu estou falando nós passamos no sentido de esquerda, muitos anos num construto de poder que permitiu a muitas pessoas, por exemplo, pessoas negras acessarem a universidade, pessoas negras estarmos, aqui eu falo de mim, numa posição de ter a primeira casa, de ter o primeiro carro. Mas isso não foi suficiente. Isso não foi suficiente porque se ampliou também a divergência entre nós, que estávamos conseguindo acessar determinados campos, e pessoas que continuaram na lógica de manutenção de classe, de manutenção de diferença social e racial, né? A gente precisa voltar a ser pautado pela lógica da base. Foi assim que se desconfigurou um regime ditatorial antes. Foi sindicato, foi movimento negro. Quem resistiu e quem conseguiu pressionar o suficiente para a gente voltar a um regime democrático da outra vez, não foi articulação política isoladamente, não foi política de academia, foi política de base, que existe hoje. A gente só não está dialogando, gente. Poxa, se a gente conseguir trabalhar a esfera que já vem sendo observada em cada comunidade periférica do país, junto com uma dimensão política maior, é possível causar uma modificação, que é a modificação que a gente precisa, uma modificação muito mais ampla do que uma estrutura jurídica de cúpula poderia dar, porque eles são cúpula, eles não estão próximos da realidade. Então, a solução não vem de lá. É isso. Eu encerro aqui, quero agradecer a você, Pedro, agradecer a Antônio, agradecer a TVPT pelo convite, e espero que esse debate se amplifique, e que a gente volte a ter proposições e conexões práticas, dimensões coletivas de luta mesmo. É um momento para isso, me parece que é um momento para isso. É o primeiro momento que a gente teve desde a eleição, desde o sofrimento da eleição, em que é possível voltar a pautar outros projetos, de uma forma mais consciente. Certo. Muito obrigado, Ana Gabriela. Muito obrigado, mais uma vez, Antônio Carlos. A gente vai encerrar essa transmissão aqui. Lembrando que, a partir das 18 horas, tem uma conversa sobre educação em tempos de pandemia, que vai contar com a participação do Fernando Haddad e do ex-presidente Lula. Depois a gente vai ter aqui na TVPT também um fórum, o lançamento do Fórum de Deputados Estaduais do partido, uma iniciativa para trocar informações sobre o que está sendo feito em diferentes estados. É isso, como vocês puderam ver, o tempo é de luta e é preciso reforçá-la. Portanto, muito obrigado e até a próxima.